Olá pessoal, hoje 3 de dezembro de 2023 a gente vai dar seguimento ao nosso estudo das resoluções do CONTRAN prevista aí no edital do CEMOB. Nossa metodologia aqui na mentoria, primeiro a gente passar por todas as resoluções para depois incursionar no Código de Trânsito Brasileiro. A prova está prevista para março, então a gente vai ter tempo suficiente para fazer os apontamentos e direcionar o estudo de vocês. Antes da gente iniciar propriamente dito o estudo da Resolução 26, que disciplina esse transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros, a que se refere o artigo 109 do CTB, a gente vai, a pedido do professor Ariclenes Domingos, fazer uma análise do edital no que pertine à legislação de trânsito. Para a gente não tomar muito tempo, como a gente já havia feito, né, com a turma da mentoria, mas não ficou gravado, e como chegou mais dois colegas novos aí para estudar com a gente, sejam bem-vindos, a gente vai fazer então essa análise do edital, só no que pertine às resoluções, para depois fazer o estudo da resolução 26, que é uma resolução curtinha, a gente não vai tomar muito tempo, mas é só para situar os colegas que chegaram agora. Pessoal, o edital do CEMOB, esse edital 2 de 2023, ele traz 34 resoluções do CONTRAN, mas dentre estas, 6 estão expressamente revogadas e 3 em via de revogação. Veja, eu não sei se essas resoluções revogadas foram colocadas no edital pela banca por desconhecimento ou se a banca realmente quer fazer uma seleção mais, digamos, rigorosa nesses milhares de candidatos que vão se submeter a essa prova para ver quem realmente estudou. Não cabe a nós questionar, né? A gente vai estudar tanto as resoluções vigentes quanto as revogadas, haja vista que lá na frente, caso seja cobrada uma questão de uma resolução já revogada, a gente não vai ficar brigando com a banca, a gente estudou, então a gente vai acertar a questão, para depois não ter que entrar com recurso aí questionando que se tratava de uma resolução revogada. A banca pode dizer, revogada sim, mas constava no edital, tá certo? Vejamos aqui um breve análise bem sintetizado para vocês. Resolução 14 de 98, ela está revogada pela 912 de 2022. Ocorre que essa resolução que trata dos equipamentos obrigatórios nos veículos, a gente já estudou, eu disponibilizei um vídeo para vocês, mas a 912 que revoga, ela trata praticamente da mesma... Ela praticamente reproduz o que estava previsto na 14. Tem algumas peculiaridades que no momento oportuno a gente vai fazer aí uma distinção e ver o que mudou na 912. De antemão eu posso dizer para vocês, veja, quando trata de equipamentos obrigatórios para bicicleta trabalhada na 14, ela não faz nenhuma regulamentação específica, ela remete simplesmente para o CTB, lá para o artigo 105, inciso 6. Uma bicicleta, portanto, tem que ter, relembrando, né, a campainha, tem que ter o retrovisor e tem que ter também a sinalização noturna. Já a resolução 912, ela mesma faz essa regulamentação no corpo da própria resolução. E com um detalhe, ela só exige esses equipamentos para bicicletas com aro superior a 20. Tá certo? E excepciona também aquelas bicicletas que são utilizadas para determinados fins esportivos. Quando a gente for estudar ela, eu vou fazer esse apontamento, tá certo? Dentre outras nuances que tem na 912. Bom, aqui, pelo menos a banca foi coerente, né? Ela cobrou a 14, mas também cobrou a 912, tá certo? A 24 ela está em vias de revogação, portanto, né, legítima cobrança, só vai ser revogada a partir de 1º de janeiro de 2025. A 43 está revogada pela 703, a 46 também está revogada pela 912 e a 87 pela 912. Perceba que a 43 ela foi revogada pela 703, ela será cobrada no concurso e a 703, por um equívoco, né, não consta no edital, tá certo? Diferentemente da 46 e da 87, que serão cobradas, né? Mas a norma que as revogou está prevista no edital, que é justamente a resolução 912. A 136 também foi revogada pela 613, a 227 está em vias de revogação, mas agora dia 1º de janeiro ela deixa de viger,
pois a 970 assim dispõe. Então, a gente vai estudar, mas quando vocês forem fazer a prova, ela já vai estar revogada, tá certo? E as que estão em via de revogação é a 581 e a 149. Eu trouxe essas informações não para assustar vocês, mas simplesmente para mostrar qual vai ser o trabalho da nossa mentoria aqui. A gente vai fazer a filtragem disso tudo, que parece num primeiro momento emaranhado, e vamos tirar só a essência, tá certo? Para passar para vocês. Detalhe, no edital há um erro material. Perceba que quando traz as demais resoluções, a 912, depois 914, depois fala que vai ser cobrado também a 918 e logo em seguida a 91/22. Como essas resoluções são todas de 2022, a gente vai deduzir, até por uma questão de raciocínio lógico, que foi um erro material em 91, que se trata realmente da 919, porque a que antecede a 918. Isso é só. A gente vai estar então a 919, só por uma questão de raciocínio lógico mesmo, tá certo? Então veja, são 34 resoluções. Vamos passar por todas, extraindo só o que mais pertine aí à sua função, tá ok? Bom, voltando então ao estudo da 26, como eu já havia inicialmente me referido, ela trata justamente do transporte de cargas em veículos destinados a transporte de passageiros. Existe resolução, pessoal, no sentido contrário, que trata do transporte de passageiros em veículos destinados ao transporte de carga, que é justamente a 82, que ela já foi revogada pela 508. Essa 508, né, e nem a 82, elas constam no edital. Então, também há não sei se esquecimento, mas a gente vai trabalhar com a 26 que regula o transporte de carga, né, em veículos destinados ao transporte de passageiro. O que diz o artigo 109, que foi regulado por essa resolução 26? Está aqui na tela para vocês. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Justamente essas normas que a gente vai analisá-las agora. Veja, artigo 1º. O que diz o artigo 1º? O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros do tipo ônibus, micro-ônibus ou outras categorias. Perceba aqui, pessoal, que faz referência a ônibus e micro-ônibus, mas tem uma cláusula de abertura, ou outras categorias. Onde está prevista os veículos de passageiros? Né? Para você conhecer a classificação dos veículos, quanto a espécie, você vai lá no artigo 96, inciso 2, a linha A, ele vai tratar do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, vai tratar da classificação quanto à espécie de passageiros. E lá você vai encontrar o ônibus, o micro-ônibus, como você vai encontrar inclusive a charrete, a bicicleta, são veículos de passageiro. Então, quando tem essa cláusula de abertura ou outras categorias, ele não restringe só a ônibus ou micro-ônibus. Tanto é que eu coloquei uma foto do lado aí, ó, que é um semi-reboque, que também pode ser utilizado como veículo de passageiro, como está disposto lá na resolução. Reboque, semi-reboque. No caso da foto, é um semi-reboque, porque esse veículo é articulado, ele é acoplado, né, em cima do caminhão-trator, então tem uma quinta roda ali, por isso que é um semi-reboque. Se fosse reboque, ele seria engatado, tá certo? Pronto. Dito isso, vamos terminar a análise do artigo 1º. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiro do tipo ônibus, micro-ônibus ou outras categorias está autorizado, desde que observada as exigências desta resolução que a gente está estudando, bem como os regulamentos dos respectivos poderes concedentes dos serviços. Ora, o município pode ser concedente num serviço de transporte de passageiros, como é o caso dos ônibus municipais, certo? O próprio Estado, dentro da sua circunscrição, a União, né? A União, através da NTT, tem uma regulamentação, né, para veículos destinados ao transporte de passageiros. Então, não só esse concessionário tem que observar a resolução 26, como também deve observar a regulamentação própria desses poderes que vêm conceder o serviço, né, para transporte de passageiros. Artigo 2, pessoal. A carga só poderá ser acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, que no ônibus é o bagageiro. Então, a regra é clara, como o legislador aqui no caso não consegue esgotar, ele coloca que no caso do ônibus, que é o mais comum, é o bagageiro. Mas se for uma van, por exemplo, deve ter um compartimento ali, né, separado para poder transportar carga, que pode ser o porta-malas, tá certo? Então, a regra para transportar carga em veículo de passageiro é que
esta carga esteja num compartimento próprio, separado dos passageiros. Guarde isso. Agora, já o artigo 3, que eu acho que tem uma grande potencialidade de cair, é uma norma proibitiva. Aqui você vai estudar comigo que, embora haja a possibilidade de se transportar carga em veículos de passageiro desde que em compartimento separado, o artigo 3º proíbe terminantemente o transporte de produtos considerados perigosos, tá certo? Conforme legislação específica. No nosso caso, a gente tem uma resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre, NTT, que especifica quais são os produtos perigosos. São milhares de produtos, mas há uma classificação que divide-se em 9, que eu trouxe até a figura para vocês lembrarem dela, quem for mais visual, e se recordar que é uma norma proibitiva. É terminantemente proibido. Jamais, nunca, na sua fiscalização, tu pode deixar um veículo transitar nas vias terrestres, transportando passageiros e produtos perigosos, mesmo que em compartimento separado. Tá certo? Bem como, vamos continuar o terceiro aqui, ó, bem como daqueles que, por sua forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo, dos seus ocupantes ou de terceiros. Por que tem essa outra ressalva aí? Porque a gente já estudou, né, no Sistema Nacional de Trânsito que vida e segurança são pilares. Se comprometer, no caso, a segurança do veículo, de terceiros ou dos próprios ocupantes, nenhum tipo de carga poderá ser transportado junto com passageiros, sendo perigoso, produtos perigosos ou não, tá certo? O 4 ele vem falando de limites de peso e dimensões, que no caso a resolução 210 e 211 trabalha com esses limites, não vai cair na nossa prova. E o 5, eu quero chamar a atenção de vocês, porque embora seja uma resolução simples, os apontamentos que faço aqui é porque, se o examinador for maldoso, ele pode derrubar muito candidato. Suponhamos que ele perguntasse se no Brasil seria possível um tratado internacional versar sobre o transporte de carga em veículos destinados a transporte de passageiro. Que a questão fosse essa. Indubitavelmente, o candidato mais afoito diria que não, né? Porque um acordo internacional teria a ver com tal matéria. Mas a resolução, ela traz aqui de forma clara que no caso de transporte rodoviário internacional de passageiros serão obedecidos tratados, convenções ou acordos internacionais enquanto vinculados à República Federativa do Brasil. Como o país é continental, a gente faz divisa com vários outros, também temos o Mercosul aqui. É muito comum que se entre veículos de passageiro, como ônibus do Paraguai para o Brasil, da Argentina para o Brasil e dos demais países circunvizinhos, e se houver algum tratado, né, regulamentando essa matéria, é perfeitamente possível que esse tratado seja aplicado em detrimento dessa resolução. Tá certo, pessoal? Então, veja, é uma resolução simples, mas a gente não pode negligenciar. São, né, muitos candidatos que vão submeter essa prova, então o trânsito tem um peso relevante. De 60 questões, 30 serão questões de trânsito, e o ideal é que você feche essa matéria, tá certo? Por isso que a gente, nessa mentoria, a gente tenta fazer vocês enxergarem aí coisas que talvez no estudo isolado, né, vocês talvez não conseguiriam ver, tá certo? Para a gente finalizar aqui, pessoal, eu trouxe aqui uma figura onde traz aí a classificação de produtos perigosos, tá certo? Depois vocês dão uma olhada nisso, só a título de curiosidade, não vai cair. Por exemplo, a classe 1, explosivo, tem a sua placa de risco aqui que os caminhões que transportam, né, devem afixar. O 2, gases inflamáveis, o 3, líquidos inflamáveis, vai do 1 ao 9, tá certo? E a resolução que trata dos produtos perigosos, essa resolução da NTT de número 5.998 de 2022. E por fim, temos ainda que mencionar o principal, a cereja do bolo. Você, como um fiscal de trânsito, você tem que saber onde você vai enquadrar a conduta do condutor que desrespeitar essa resolução. Quem estiver transportando carga junto com passageiro ou produtos perigosos, mesmo no compartimento em separado de passageiros, incide nessa infração aqui, do artigo 248 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe que transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente carga excedente em desacordo com o estabelecido do artigo 109, que é o que regulamenta essa resolução, comete essa infração grave, a multa é penalidade. E qual a medida administrativa que você deve aplicar? Você deve reter esse veículo para transbordo, assim que solucionar o problema, sanar
o problema, você libera o veículo, tá certo? Tá aí, resolução 26, é a terceira resolução na sequência do nosso estudo do conteúdo programático. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pessoal, WhatsApp, mande as perguntas lá que a gente responde a todos, tá certo? Nosso grupo é pequeno, é só de quem realmente está querendo uma vaga dessa, né? Então a gente vai trabalhar com bastante carinho aí para que vocês alcancem o objetivo e o ano que vem se torne aí um agente aí do CEMOB, tá certo? Muito obrigado e até uma próxima aí.